como massoterapeuta, o que posso fazer para ajudar uma amiga com lipedema? Bom, a princípio, assim, quando a pessoa tem um lipedema, você pode tentar trabalhar um pouco com a drenagem linfática ou trabalhar um pouquinho com a ventosa terapia, né? Mas seria algo mais ligado à estética e não é uma área que eu domino exatamente. Se ela tiver dores na perna, na região, aí eu recomendo você trabalhar com auriculoterapia. É algo mais específico que dá para você trabalhar ali que vai fazer mais sentido, né? Mas algo terapêutico, né? No sentido dos sintomas que ela está tendo, que está incomodando ela ali neste momento. Mas para a questão mais do lipedema em si, às vezes procurar alguém na área da estética faz mais sentido do que a massagem em si, tá ok? Isso, Miss Lane, não esquece de deixar o like mesmo, tamo junto. Muito inchada, né? Se tá com muita dor, muito inchada, a dor, você pode trabalhar com a auriculoterapia para aliviar a dor, tá? A ventosa terapia também. E o inchaço você pode trabalhar com a drenagem linfática, tá ok? Tenho uma cliente com marca-passo. Posso fazer drenagem nela? A princípio, o marca-passo ele é contraindicação de nenhuma técnica de massagem. Tá? O marca-passo ele tem contraindicações quando você vai usar aparelhos eletrônicos que possa alterar a frequência do marca-passo, que é o quê? É um aparelho que vai ajudar a manter o ritmo de batimentos cardíacos do coração. Então, às vezes a pessoa tem uma desregulação que não bate ali certinho, como deve ser a frequência de batimentos cardíacos, e aí o marca-passo é um aparelho que a gente coloca para ajustar esses batimentos. Quando você às vezes tem um aparelho magnético, alguma coisa assim, você pode alterar esse ritmo, essa frequência, e aí é contraindicado, mas fora isso, tá? Manual, não altera em nada. Delbla Luz Rosa. Pessoas com varizes, pode fazer massagem terapêutica? Também pode, não só pode, como devem, né? Muitas vezes estão precisando. A Miss Lene Santos, acabei de fazer uma massagem na minha cliente com Stilo, graças a Deus, é isso aí. Muitas vezes, antigamente, tinha um mito, né, que a pessoa não poderia dormir durante a massagem. Então, isso é um mito, gente, total, né, não tem nada a ver. Lógico que se a pessoa dorme, mas a gente também não pode ser, como se diz assim, a gente não pode se auto-sabotar, né? E eu sempre falo para vocês assim, a intensidade de pressão é que faz a diferença na hora de você atender um cliente. Se você fez uma massagem super suave, super leve, né, e o cliente não sentiu nenhuma dor, não sentiu nada, dormiu, você tem que ser honesto com você mesmo. Infelizmente, a chance de você fidelizar um cliente desse é muito pequena. Por quê? Porque você não vai gerar nenhum efeito pós-massagem. Você vai gerar o efeito de relaxamento naquele momento. E aí ele ficou feliz, gostou, tal. Existe uma chance dele te chamar de novo. Lógico que existe. Pelo seu bom atendimento, uma série de fatores, mas ele não vai sentir falta da sua massagem. Para você conseguir fazer que o cliente sinta falta da sua massagem, você precisa aplicar pressão. Aplicar pressão não quer dizer que a massagem tem que doer, mas você tem que fazer ele sentir a massagem. Tá? Isso é regra, é lei. E muita gente não entende o que é aplicar intensidade de pressão no limiar de dor do cliente. Fazer ele sentir, porque se você não faz ele sentir, ele não libera o quarteto da felicidade, por exemplo, que eu sempre falo para vocês. Quem não sabe o que é o quarteto da felicidade, precisa fazer o meu curso, precisa entender o que é isso, tá ok? Célia Regina Nunes da Silva. Pessoa com trombose pode fazer drenagem ou outra massagem? Dependendo da situação, a pessoa pode fazer drenagem sim, tá? Mas outra massagem não.
Professor, quem faz tratamento de varizes internas é contra... Não, não é contraindicado. É justamente indicado a drenagem linfática, tá? A Lucilise ainda perguntando, professor, para fazer massagens é recomendável o massoterapeuta utilizar luvas? Luci, ó, por causa da pandemia, tem algumas pessoas que acabam ainda utilizando a luva. E os clientes têm, de certo modo, aceito essa situação, tá? Mas, de modo geral, a gente não usa luva para fazer os atendimentos de massagem. Não tem necessidade, tá? Por causa da pandemia, realmente, assim, você ainda pode eventualmente estar utilizando caso você realmente queira. E alguns clientes vão aceitar, mas muitos não vão aceitar mais. De modo geral, vão achar que você está até exagerando. Então, só tomar cuidado nesse sentido, tá? Eu, particularmente, não uso, não gosto de usar. Não gostava nem na época, usava porque era obrigado. Tinha uma época que estava todo mundo meio que falando que tinha que usar, né? Gracilene de Souza, o que é indicado para hérnia de disco? Gracilene, como você é aluna do método massoterapeuta de sucesso, tá? Tem lá o curso, o módulo, a aula de protocolo avançado para lombalgia. E lá entra todas essas questões de hérnia de disco. Não tem como eu ficar falando, porque tem lá uma aula de 1 hora, mais de 1 hora de conteúdo. Mas, basicamente, o que a gente faz quando a pessoa tem hérnia de disco? A gente tem que diferenciar se a hérnia de disco está em crise ou se ela está tranquila, se ela está calma, se ela, né, está controlada. Se ela tiver em crise, tá, aguda, inflamada, a gente tem alguns procedimentos para fazer, como, por exemplo, a descompressão dessa hérnia para aliviar o espaço ali. Eu faço isso através de uma tração, ou eu posso trabalhar também em cima de pontos, gatilhos para aliviar a dor que refletem na região lombar, ou eu posso trabalhar com a ventosa. Fora essas situações mais crônicas, eu posso trabalhar também com técnicas de alívio mais específico. Então, tipo, shiatsu, né, os alongamentos. Se não tiver inflamado, eu posso trabalhar com as manobras em si. E aí posso trabalhar com cotovelo, posso trabalhar, né, de diversas formas em cima disso, tá bom?